Fala aí, meu povo! Vamos iniciar uma aulinha agora somente de questões. São 10 questõezinhas aqui daquela parte introdutória do direito previdenciário para a gente já ficar por dentro aqui do assunto e o que vai cair na tua próxima prova de 2022, tá bem? Então deixa eu ficar bem pequenininho aqui para eu já puxar as questões aqui para você. Esse aqui é o nosso material que a gente usa lá no Game On, certo? Então a gente vai usar várias questões como essa. Tem o e-book também, caso você não queira comprar o curso de exercício, tem o e-book lá. Você acessa e fica com direito somente ao e-book. Tranquilão, somente R$ 29,90. Agora vamos fazer questão, que é o mais importante. Vamos lá. Então aqui tem algumas instruçõezinhas, deixa eu sair aqui do meio para você ler. Certo? Procure fazer sozinho, sem olhar o gabarito, veja se errou, vá lá nas justificativas, vá nos comentários e veja se acertou pelo motivo certo, vá no Instagram e comente quantas questões você acertou, beleza? Então eu vou sair aqui e agora a gente vai somente aqui para questão, né? Então vamos lá. Então nessa questãozinha aqui a gente tem o seguinte, ó, o direito previdenciário, ramo do direito do trabalho, e tem como objetivo o estudo e a regulamentação da Seguridade Social. Trata, dentre outros aspectos, do amparo aos beneficiários, sejam eles segurados ou dependentes, quando se encontram em alguma situação de necessidade social. Beleza, texto bonito, texto bem bonito, dá vontade de marcar até certo. Qual é o erro dessa questão? O erro é falar que o direito previdenciário é um ramo do direito do trabalho. Não tem nada a ver, certo? Então, direito previdenciário ele é autônomo, ele faz as suas próprias regras. Ninguém manda em mim não, parceiro. Eu mando em mim, certo? Então, o direito previdenciário, como diz a doutrina, ele fala o seguinte, ele é o seu próprio direito. Olha que coisa linda! Então, o direito previdenciário não é ramo do direito do trabalho. Os dois têm até a ver, beleza? Os dois têm até algo parecido, mas o direito do trabalho não é vinculado ao direito previdenciário e nem o direito previdenciário subordinado ao direito do trabalho. Beleza? Então, pode marcar primeira questão está errada. Vamos para a nossa segunda questão, nem vou precisar sair do meio, questão pequenininha, fala o seguinte, ó, a legislação previdenciária, tanto em matéria de benefícios como de custeio, submete-se a uma das regras gerais presentes na Lei de Introdução ao Código Civil, passando a viger, portanto, 45 dias após a sua publicação, ressalvadas as estipulações em contrário. E aí, certo ou errado? Errado, nós temos o nosso princípio da anterioridade nonagesimal, ou então podemos chamar de noventena. Esse princípio da noventena diz o seguinte, ó, sempre que você mudar alguma coisa na lei, desde que não seja o prazo, se eu só mudar o prazo, eu não preciso esperar os 90 dias. Mas, se você mudar qualquer outra coisa que não seja o prazo, você espere 90 dias para começar a cobrar dos contribuintes. Ou seja, dê um prazozinho de 3 meses, que é para a galera já ir ali se acostumando com a nova regra. Beleza? Então, anterioridade nonagesimal ou noventena. Tranquilo? Então, o gabarito dessa segunda questão, gabarito errado. Beleza? Essa eu vou precisar sair do meio, essa eu vou precisar sair. Vamos lá. É desnecessário a edição de lei complementar para majoração da alíquota de contribuição para financiamento da Seguridade Social. O conceito de receita bruta sujeito à incidência dessa contribuição não envolve só aquela decorrente da venda de mercadoria e da prestação de serviço, como também a soma das receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais. Olha, questão aqui com um texto um pouco rebuscado, um pouco aqui tentando falar bonito, mas o texto está correto. Por quê, né? Porque esse texto aí está correto. Abaixei aqui a cadeira agora. Então, ó, por que esse texto está correto, Neto? Porque é o seguinte, quando eu vou cobrar do pessoal, eu vou cobrar de vários lugares, certo? Eu vou dizer o seguinte, empregado, você tem a sua alíquota, tá? Me dê aqui 7,5%, 9%, 12% ou 14%.
Ô empresa, eu tenho a sua alíquota também, viu? Me pague, certo? Você é 20% sobre o salário do seu empregado aí, beleza? Então, a empresa fica responsável também aí pela arrecadação aí da contribuição do seu empregado, beleza? Aí a gente tem órgão gestor de mão de obra e sindicato, que pega do avulso. Nós temos o empregador doméstico, que pega do empregado doméstico. A gente tem também a contribuição da empresa sobre o lucro líquido, né, chamada CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Nós temos o importador de bens ou serviços, nós temos também times de futebol profissional, beleza? Então nós temos de vários cantos. Isso aí é o princípio da diversidade da base do financiamento. Portanto, o gabarito da terceira questão, gabarito o quê? Correto. Beleza? Vamos pra frente. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. É da União a competência para a edição de normas gerais de previdência, tornando concorrente com o ente federativo que instituir regime próprio. E aí, certo ou errado? Olha, gabarito da questão, correto. Por quê, Neto? Porque a União ela vai dar normas gerais. Ela vai dizer o seguinte, ó. Eu digo como é que vai ser aqui para todo mundo, só que cada estado, ao instituir um regime próprio, se quiser, pode sim aí instituir o seu regime, e esse regime será aceito, beleza? Com regras próprias e tal, desde que não confronte aí com a Constituição ou com nada que eu estou dizendo aqui nas normas gerais. Neto, mas essa competência é realmente concorrente? Sim. Aí eu vou lá pro bizuzinho lá que a gente tem, né, das competências concorrentes, que não são todas, mas ajudam muito em prova, tá? Que é a nossa PETUFO, né? Previdenciário, PETUFO, previdenciário, econômico, tributário, urbanístico, financeiro e orçamentário, certo? Fica com a regrinha aí do PETUFO que você não erra muitas questões quando fala de competência concorrente. O P também pode ser chamado PETUFO, né? Porque tem o penitenciário. Presta atenção, não é sobre direito penal que o Estado pode legislar, não é. É sobre o direito penitenciário, beleza? Não é sobre o direito, não é sobre matérias penais, é sobre matérias penitenciárias. Tranquilo? Quem é que fica responsável por legislar sobre direito penal? A União, certo? Por quê? Porque a União é como se a União deixasse o Estado legislar, tu concorda comigo que a regra de Minas ia ser diferente da regra aqui do Ceará? A regra de São Paulo ia ser diferente da regra do Rio. Por quê? Porque cada governador ia ter a sua regra, certo? Assim como acontece nas previdências de cada ente, né? Quando a gente tem o estado do Ceará com o SUPSEC, a gente tem o município lá do Rio de Janeiro com o Rio Previdência, certo? Então, esses dois órgãos não se confundem, beleza? Então, eles não precisam seguir a mesma regra. O pessoal do Rio de Janeiro tem sua regra, a galera do Ceará, aqui com o SUPSEC, tem a sua, beleza? Logicamente, somente para os seus servidores efetivos. Tranquilo? Então vamos para frente e, claro, seus dependentes, né? Dependente, não vamos esquecer. Olha, nós temos duas categorias de beneficiários, quem são? Segurados e dependentes. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos para frente. Então, questão 7. Vou tirar o zoom aqui e vou sair da frente. Vamos lá. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às autarquias, fontes, autonomias, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. As fontes formais do direito previdenciário incluem a CF e as leis 8.212 e 8.213. Gabarito da questão, pode marcar. Correto, nós temos as fontes formais e as fontes materiais. Fontes formais, Neto, quais são? Fontes formais são todas aquelas que passam por uma formalidade, ou seja, leis, decretos, certo? Todas elas passam por uma formalidade para ser exercidas, ou seja, nós temos aí a Lei 8.212, nós temos a Lei 8.213, nós temos a norma máxima, que é a Constituição, que fala lá no artigo 194, mencionando Seguridade Social, beleza? E aí a gente tem também decretos, como o Decreto 3048, passa por uma formalidade, então é uma fonte
formal, beleza? Mas temos outras fontes também, que são as fontes materiais, são aquelas que não passam por formalidade nenhuma, tá bom? Essas fontes, elas vão dizer o seguinte, olha, eu faço um estudo sobre determinados casos, você aplica uma regra se você quiser. No caso, a fonte material, ela diz o seguinte, olha, eu observo o comportamento das pessoas, ou seja, sociologia está envolvida aí, política está envolvida aí, certo? Ou seja, todas elas vão fazer o quê? Vão ver comportamentos, vão ver qual é em regra, né? Vão ver ali, né? Em regra, falando de política, né? Então, ó, quando a gente vai estipular uma lei, é porque as pessoas, o povo tá querendo que aquela lei seja daquele jeito, certo? Entendeu? Pra hora da tua prova beleza? Pra hora da tua prova não sei, não tô aqui mais. Vamos lá. Então, ó, fonte formal são aquelas que passam por uma formalidade, fonte material são aquelas que não passam por uma formalidade, são somente estudos, beleza? Podemos citar sociologia, política, filosofia, economia, todas elas aí são fontes materiais, beleza? Vamos lá, vamos pra frente aqui. Oitava questão diz o seguinte, ó, o direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado, tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. E aí, certo ou errado? Errado. Por que esse item está errado, né? Ele é tão bonito, por que ele está errado? Porque é o seguinte, o direito previdenciário ele não é ramo do direito privado, beleza? Ele é ramo do direito público, certo? Nós temos dois ramos, ramo do direito privado e ramo do direito público. Privado é sempre aquele que eu tenho particular em atribuição com outro particular, ou seja, ele está ali se relacionando positiva ou negativamente com outro particular. Por exemplo, um casamento, você está ali um particular, outro particular. É você e sua esposa, você e seu marido, certo? Vocês estão ali, são dois particulares. Não tem Estado falando, olha, você está se casando com o Estado. Não, você está se casando com outra pessoa igual a você, outro particular, certo? Isso aí, por exemplo, um ramo do direito privado. Podemos citar o direito civil. Direito civil regula casamentos, por exemplo. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Ele ali pode sim ser considerado ramo do direito privado. Ramo do direito público, agora é a relação do particular com quem? Com o Estado. O Estado é sempre a mão fechada, é aquela mão de império, certo? Ou seja, é o particular em relação positiva ou negativamente com o Estado, certo? Então, previdência social é o Estado que está regulando e o Estado vai te dar essa previdência. Ai, Neto, eu contribuí a minha vida inteira. Não é a previdência, não é o Estado que vai me dar a previdência. Olha, para tua prova é o Estado sim, certo? Então, para tua prova é o Estado sim, beleza? Então, o Estado regula a tua previdência e ela te concede o benefício, beleza? Então, o gabarito da questão é errado, por quê? Porque não é ramo do direito público, ou não é ramo do direito privado, é ramo do direito público. Beleza? O resto tá certo, ó. Doutrina majoritária, sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. Beleza? Realmente possui autonomia, nós já falamos disso na outra questão. Beleza? Tranquilão? Vamos pra frente, vamos lá. Nona questão fala o seguinte, ó. É competência privativa da União legislar sobre previdência social, sendo, portanto, vedado aos estados e Distrito Federal legislar sobre essa matéria. Gabarito errado, não é privativa, certo? Não é privativa, é competência concorrente, desde que o ente federativo tenha um regime próprio, tenha um regime próprio para poder aí entrar na disputa, né? Poder aí legislar sobre ele. Ah, Neto, e se o ente não tiver um regime próprio, o pessoal fica sem aposentadoria? Lógico que não, né, filhote? Então, ó, um ente federativo que não tenha um regime próprio, ele vai poder pegar os seus servidores e jogar onde? Lá no regime geral de previdência social. Então, nós temos regime geral e regime próprio de previdência. Regime geral para tudão, certo? Todo mundo que não é do regime próprio está no regime geral, beleza? Trabalhou, em regra, está afiliado ao regime geral. Mas nós temos o regime próprio também, que vai citar regras aí de previdência somente para servidores efetivos. Tranquilo? Beleza, né? E claro, seus dependentes. Tranquilo? Eu sempre esqueço dos dependentes. Por quê, né? Por quê? Não sei. Eu acho que é porque eu não tenho nenhum dependente. Enfim, então, ó, quando a gente cria esse vínculo do segurado com a previdência,
Lá no regime próprio, a gente está dizendo o seguinte, olha, você tem regras diferenciadas de um regime geral. Porém, se eu não estipular, o Estado não estipula um regime próprio, eu vou jogar você lá no regime geral, beleza? Mas, Neto, quer dizer que se o cara for pro regime geral ele não tem estabilidade? Não, não é isso. Olha, regime geral é somente o regime que ele vai se aposentar. O cara é concursado, o cara faz concurso público, o cara tem estabilidade, certo? O cara é regido por estatuto, ele só não tem o quê? Regime de previdência, certo? Só isso. Neto, isso é a única coisa que muda? Certo? É a única coisa que muda. Beleza? Então, o gabarito aqui, ele está errado porque fala que é privativo da União. E não, é concorrente. Beleza? Vamos para a nossa 10ª questão. E vai falar o seguinte, ó. Em obediência à Constituição Federal de 1988, para que o Estado possa editar a referida lei, é imprescindível que a Constituição Estadual discipline o mesmo tema. Olha, gabarito da questão, errado, certo? Ou seja, a Constituição Estadual pode não falar de previdência e ainda assim ter um regime próprio. Sem problema nenhum, beleza? Então, 10ª questão, gabarito errado. Beleza? E aqui nós temos o gabaritozinho aqui, tranquilo, ó. E aí nós temos, eu já disse pra você, ó, deixa eu até sair do meio aqui, ó, já disse pra você que a correção, ela vai ficar toda aqui, ó, certo? Tem uma correção aqui pra você, beleza? Então, ó, já disponibilizei gratuitamente, tá lá no link da bio do meu Instagram, certo? É só ir lá e baixar esse material aqui, ó. Tem a questão e tem o comentário. E aqui eu quis fazer o comentário em vídeo também, tá bem? Então tá aqui, ó, tudo aqui, tranquilo? Então, todo o material sendo disposto aqui para você. E caso você queira comprar o nosso e-book de 100 questões comentadas, você é só direcionar o teu celular para esse QR Code aí que você já vai cair lá na página onde você vai poder efetuar a sua compra. Beleza? Tranquilão? Então são 100 questões, tem o material todo bonitinho lá, todo de direito previdenciário, mapa mental, tabela, tem um mundo de coisa lá, dicas, tudo lá disposto para você, caso você não queira comprar o curso aí de questões completas. Beleza? Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e tchau, tchau.